Oi, pessoal! Vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Python. Hoje nós vamos falar sobre as operações com os tipos de dados em Python. Bom, a gente vai começar falando sobre os dados do tipo booleano, que são dados binários que vão sempre retornar para a gente um valor true ou false, ou seja, verdadeiro e falso. Esse tipo de dado booleano você vai encontrar em língua portuguesa algumas traduções como dados booleanos, entendeu? Então, quando você vê esse tipo de tradução, saiba que a gente está falando aqui do booleano. Deixa eu só minimizar isso aqui, porque a gente vai falar daqui a pouco, para não confundir vocês. E bem, o que é esse tipo de dado, então, booleano? Bem, se eu escrever aqui 5 igual, aqui no sentido igual de igualdade, ok? Não confundir com esse sinal de igual aqui, que é para declarar, ou seja, criar uma variável. Então, eu vou colocar aqui 5 é a mesma coisa do que 5, ele vai me voltar true, porque, de fato, 5 é a mesma coisa que 5, ok? Então, se eu colocar aqui 5 é igual a 4, ele vai me voltar false, porque 5 é diferente de 4, é óbvio, né? A gente pode chamar esse tipo de dado aqui como dado da obviedade, né? Porque ele vai voltar se é verdadeiro ou falso uma condição. Vamos tentar aqui uma outra operação do tipo 15 maior do que 10. Então, ele vai voltar true, porque de fato 15 é maior do que 10. Então, a gente pode tentar aqui agora 3 é maior do que 25. Ele vai me voltar false, porque é uma condição falsa, ok? A gente pode fazer isso também com strings. Então, vamos colocar aqui Python, escrever uma string Python igual a Python. Ok? Vou colocar aqui e tudo igual. Ele vai me voltar que é verdadeiro. Por quê? De fato, né, são duas strings completamente iguais. Agora, eu vou tentar uma outra comparação aqui, que é Python maior do que, por exemplo, a palavra Java. Ele vai me voltar aqui que é true. Ok? E daqui a pouco a gente vai falar o porquê que ele está voltando esse true aqui. E isso aqui costuma ter uma pegadinha e muita gente errar. Porque a primeira dedução que deve estar na sua cabeça é assim. Bom, ele voltou true aqui porque a palavra Python é maior do que Java. Ou seja, é true. Mas calma lá, ok? Não é tão simples assim, não. Por isso que eu coloquei aqui, ó, essa tabela AXI aqui, ou às vezes pronunciado como tabela AXI, que a gente vai falar logo, porque ele vai explicar o porquê disso aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui no tipo de dado booleano. Eu vou fazer uma outra comparação aqui, também óbvia, que eu vou colocar aqui Python igual a palavra Java. E aqui, obviamente, ele vai me voltar que é false, porque são duas condições completamente diferentes, ok? E, por fim, se eu colocar aqui agora, então, duas palavras, só que eu vou colocar uma de uma ordem e outra no sentido contrário. Então, vou colocar Python e depois vou escrever Python de trás para frente. Então, vamos colocar aqui para ver o que o Python vai voltar de retorno. Então, Python é igual a no TIP, ok? Escrevi certo? Okay. Python, beleza. Se aquelas pessoas que pensaram assim, mas é lógico que voltou Python aqui, porque aqui Python é maior do que Java, certo? Aqui, teoricamente, se a gente for olhar o tamanho da string, aqui, teoricamente, teria que voltar verdadeiro, certo? Mas vamos ver o que vai voltar? False. Por que é isso? Bom, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, que ele é bem interessante, que é vou escrever aqui a palavra pão, que é igual, ou que é maior, perdão, que é maior que a palavra baú, por exemplo. Baú. E aqui eu coloquei duas palavras com acento, que vai ser um ótimo exemplo para isso que eu quero mostrar. Voltou true, só que a palavra pão não é maior que a palavra, são 3 letras. Por que isso acontece? Por causa disso aqui, ó, porque o Python leva em consideração essa tabela AXI, porque é o jeito que ele armazena a string na memória do computador.
Ou seja, é um código padrão americano para o intercâmbio de informação, que é um código binário que codifica um conjunto de 128 sinais e 95 sinais gráficos. Bem, isso aqui já é um pouco mais avançado no Python e talvez mais para frente vocês vão ver isso aqui muito, mas vocês têm que entender como que o Python armazena. Porque pensa o seguinte, o Python ele foi feito para a pessoa programar lá no Japão, aqui no Brasil, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos. O Python não sabe que a palavra, que é uma palavra pão, que é uma palavra baú e por aí vai. Ele não lê as palavras, entendeu? Não é que ele não lê as palavras, ele não entende como o olho humano entende, ok? Ele não armazena a palavra pão, assim, ó, porque ele pensa um objeto e por aí vai. Ele tem uma maneira característica de armazenar essa palavra. Ele não armazena dessa forma aqui, ok? Por quê? Porque o armazenamento de strings ele precisa ser flexível, que vai pegar esse sinal aqui do tio, o acento agudo, o acento circunflexo, o acento agudo no sentido contrário, por aí vai. Ele tem que achar uma forma de conseguir armazenar isso tudo que atenda todas as linguagens, ok? Então, vamos ver um pouco, deixa eu exemplificar isso aí que eu estou querendo te mostrar. Então, eu vou escrever aqui ó, uma variável nome igual a pão, e depois eu vou colocar aqui ó, nome 1 igual a baú, ok? Eu criei essas duas variáveis aqui, que são que vai acomodar essas duas strings aqui. Então, vamos lá. Depois, eu vou pedir para imprimir o nome, a variável, que eu vou colocar aqui nome, eu vou pedir aqui o encode, e depois eu vou pedir para imprimir aqui, ó. Repare como que o Python armazena essa palavra aqui na memória do computador. Quando você escreve uma string do tipo pão, é isso aqui que está na memória do computador, não é a palavra pão do jeito que você está escrito aqui, ok? Então, eu vou fazer aqui a outra variável, aqui, ó, vou pedir agora para imprimir a variável nome 1 ali, ó. Eu vou pedir aqui, ó, encode, ok? E eu vou para imprimir aqui, ó, o BA de baú, depois olha como é que ele, isso aqui tudo é a letra U com o acento agudo, ok? Quando você faz essa comparação aqui, ó, pão maior, ele está levando em consideração isso aqui que está armazenado. Esse B aqui refere-se ao UTF-8, que é o tipo de codificação que é o padrão do Python, ok? Isso aqui é importante também para você saber o tipo de codificação. Por exemplo, o Linux utiliza a codificação UTF-8, o Windows já utiliza uma codificação do tipo ANSI, ou então Latin 1 e por aí vai. Isso aí é um pouco complexo, mas mais para frente vocês vão aprender isso aqui, ok? No início, agora, nessa nossa parte de fundamentos, nessa nossa parte, primeiro contato com Python, eu quero que vocês entendam como que o computador armazena a palavra, a string na memória, e por que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de comparação aqui entre duas strings, porque vocês têm que levar em consideração que o Python vai armazenar dessa forma aqui, ok? Então, isso aqui é muito importante, guardem essa informação. Bom, por fim, eu queria mostrar como que a gente faz para converter os tipos de dado em Python. Então, por exemplo, eu tenho aqui um dado, uma variável que está armazenando um dado do tipo integer, eu quero transformar para string, ou vice-versa, eu quero pegar uma string e transformar para uma variável numérica. Para isso, a gente deve criar aqui as variáveis. Vou criar aqui uma variável de número de endereço, por exemplo. Então, numEnd, eu vou colocar aqui que é 500, que é o número do endereço lá, e depois eu vou criar aqui uma outra variável, numEnd 2. Deixa eu colocar aqui 2 e vou colocar uma variável aqui do tipo string, ok? Deixa eu executar aqui para o Python armazenar essa variável. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável nova, ok? Para não mexer nessa variável minha aqui original, porque aí se eu fizer algum erro, fizer alguma coisa de errado aqui, eu não prejudico essa minha variável que está aqui. E agora eu vou converter ela, vou
para essa numEnd, vou colocar aqui numEnd x, ok? E agora eu vou usar essa função aqui, ó, que é essa função chamada str, que é a função para transformar para string. Aqui dentro eu coloco o nome da variável que eu quero converter. Então, no caso aqui, eu quero converter essa primeira aqui, ó, end, ok? Eu vou pedir para executar. Agora eu vou pedir para imprimir o tipo dessa variável nova aqui. Então, eu vou colocar aqui print o type da numEnd, aqui no end x, ó. Repare. Agora eu vou pedir para imprimir ela e ela vai estar como string. Aqui, a numEnd que eu coloquei aqui está como integer. Eu posso fazer o teste aqui, né, para comprovar isso que eu estou acabando de falar. Então, vou aqui pedir print type numEnd, que é a primeira lá. E ela vai estar como int aqui. E essa minha que eu acabei de converter, né, essa variável nova, ela está aqui como string. Bem, isso aqui é bem útil de saber. Vocês podem fazer o teste aqui com outras variáveis. Eu vou fazer o teste aqui com essa variável aqui, essa outra variável aqui. Deixa eu só limpar as saídas aqui para não confundir vocês. E agora eu vou colocar só aqui, ó, o 2 aqui. Agora eu vou transformar essa aqui, só que ela já está como string, né? Eu vou apagar aqui, colocar como int, vou pedir para executar, e agora eu vou pedir para imprimir aqui, tá? Como int. Eu peguei essa aqui que estava como string e coloquei como int. E agora eu mostro de novo aqui para vocês verem que ela estava como string, né? E como int. Bom, essa aula de hoje ela é bem importante, porque converter dados é uma coisa que nós fazemos muito em Python, ela é muito útil saber isso. E essa lógica booleana também, ela é muito utilizada, sobretudo quando a gente for utilizar laços de repetição, laços que a gente precisa utilizar o while e o for, e também quando a gente for utilizar funções, ok? Então, é bem importante que vocês peguem esses exemplos que eu dei aqui, pratiquem com outros exemplos, peguem outras palavras, pratiquem, tentem mudar isso aqui que eu usei. Claro que aqui é bem condensado, é um exemplo só para mostrar. É preciso que vocês entendam isso aqui que eu acabei de falar hoje, pratiquem, porque aí sim vai fixar na cabeça de vocês, vocês vão entender o que eu acabei de falar e vocês vão evitar problemas lá na frente e por aí vai, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.